Como é que faz isso funcionar? Ele vai postar aí. Hein? Ele vai postar o seu slide. Ele vai tirar e postar o seu. Aí está. Espera aí, está fora de ordem. Não, espera aí. Está tudo errado. Você está indo ou está voltando? Hein? Não aí. Ah, teclar 1, Enter. Vou lá ajudar. Que não está... Bom, enquanto isso, o que a gente quer? Qual é o objetivo? Eu diria que nós temos que pensar no tipo de educação que é preciso, quer dizer, onde nós queremos chegar. E eu vou fazer uma proposta que eu não sei se é extremadamente conservadora ou extremadamente revolucionária. A melhor educação para o futuro é a boa educação de sempre. Hã? Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente quer que o aluno saiba? E depois vem o que a gente tem que ensinar. Bem didáticozinho, né? Vamos lá. Eu começo de uma forma pouco convencional. Com início da Guerra do Pacífico, nós tínhamos mais ou menos 1-0 abatido para cada 5 aviões americanos e chineses. Então, havia um problema. Havia um problema. Quer dizer, então, começo onde? No problema. E aí eu começo a buscar a resposta. Primeiro, eu preciso conhecer o inimigo. Eu preciso saber o que faz um 0. Eu preciso saber por que ele é superior. Com isso, a Marinha Americana começa a pensar no que tinha que ser um avião para fazer face ao 0. Velocidade, velocidade stall, velocidade máxima, armamento, blindagem, por aí afora. Constrói-se um conjunto de especificações, entrega para a fábrica e diz, faz um avião com essas características. Então, o que nós temos? Um problema, uma resposta, um projeto. Assim foi construído, ou foram construídos os aviões que podiam fazer face ao 0 e inverteu-se a relação de 5 para 1 para 1 para 5. O que a Embraer tem que se perguntar para fazer o seu cargueiro? Como que ela tem que superar o Hércules? Em que ela tem que ser melhor que o Hércules? Mesmo exercício. Eu tenho um problema, que é o Hércules. Para a Embraer, o Hércules é o problema. E eu preciso de uma solução, que é o cargueiro. Então, como que o cargueiro tem que ser melhor do que o Hércules? Muito bem. Como é que se costuma fazer currículo no Brasil? Primeiro começa com currículo, já está errado. Junta um bando de professor. Aí vem o professor de latim e diz, mas eu só tenho uma disciplina, eu preciso 2. Vem o professor de canto orfeônico e disse, não, canto orfeônico tem que ter no 4 anos. O professor de matemática estava com dor de barriga, não apareceu. Aí o currículo não tem matemática. Não é assim que acontece? Ou seja, cada professor é um lobby e o currículo acaba sendo o denominador dos lobbies presentes. Ou seja, uma porcaria. O que nós temos que fazer? O modelo de como combater o 0 aplicado à educação. Qual o perfil do graduado que eu quero? Quer dizer, o que eu quero que ele saiba e sinta? A que formação corresponde isso?
E como que eu traduzo em currículo? Quer dizer, a tradução em currículo é o último passo. Quer dizer, é exatamente o contrário do que se faz. Então, qual é o problema? O mar de ignorância. Não é? Qual é o problema? Como ter uma visão de mundo e como adquirir valores, os valores corretos de uma sociedade ocidental, sadia, bem-sucedida. Como lidar com a polarização política tóxica. E, finalmente, como é que a gente convive com a inteligência artificial, que é um novo parceiro que está por aí com problemas, desafios e potenciais. Então, nós temos que ter uma educação que lide com isso. Como vocês vão ver, uma educação que lide com isso é exatamente o que era uma educação boa no passado. Muito bem. Como é que eu desenho um curso? O curso é para o mercado. Não é para a cabeça dos professores que vão fazer currículo. É para o mercado. Só que tem um probleminha. O mercado não sabe o que ele quer. Então, é preciso decifrar o mercado. É preciso trabalhar com o mercado. É preciso ouvir as pessoas do mercado. Achar que vai no RH da empresa, a empresa diz que ela precisa. Não. Ela só precisa o que ela sabe que existe. Se não existe, ela não sabe que precisa. Então, pesquisas da UCLA mostraram que o que o aluno acha que é formidável do que ele aprendeu na escola, um ano depois, é diferente do que ele acha que é importante 10 anos depois. Ou seja, nós não podemos educar porque o aluno fica feliz na hora que se forma. Nós temos que educar porque o aluno vai considerar importante daí a 10 anos e temos que fazer um pouco desse jogo de passado-presente, ou, digamos, futuro próximo e futuro distante. Então, esse é uma parte do exercício. E, finalmente, nós chegamos no currículo, que é uma síntese, mas, sempre entendendo, é muito incompleto, é muito insuficiente. Ele não consegue botar em papel muita coisa que tem que ser adquirida para a formação sólida, correta do aluno. Então, há um currículo latente, há um currículo que não é escrevível, que precisa ser lidado. Bom, seguimos viagem. Uma formação tem que preparar para a profissão e tem que preparar para a vida. Na profissão, ele tem que aprender a fazer. Não é? E como é que se aprende a fazer? Fazendo. Fazendo e fazendo. Acontece que o nosso ensino tem uma total falta de prática. O nosso ensino é no quadro negro, derivando teoremas e deitando conhecimento sobre taxonomia, sobre informações, etc. A profissão aprende fazendo. Desde a Idade Média, que a relação mestre-ofício e as maneiras de ensinar uma profissão estão bem definidas. Nós é que erramos e botamos isso tudo com o professor escrevendo no quadro negro. Aí tem o outro currículo. Tem que ensinar a profissão, mas tem que preparar para a vida. E esse é o mais delicado, o mais complicado. Vamos ver. O meu grande guru, Whitehead, o que ele dizia? Eu tenho que encontrar um equilíbrio entre formar para uma profissão e formar para a vida. E esse formar para a vida é educação com letra maiúscula. É essa parte mais intangível, mais fugaz, mas mais profunda da nossa formação. Enfim, e aí, inteligência artificial. O que eu faço com ela? Eu tenho aqui minha classificação. Tem 2 tipos de inteligência artificial. Tem inteligência artificial amarra cachorro, que é bem comportada, não tem valores, não contrabandeia critérios que a gente desconhece. Ela simplesmente é com um amarra-cachorro, com um auxiliar.
ela faz o serviço para a gente. Ótimo, vamos em frente, não vamos perder tempo com filosofia. Mas, muitas vezes, a inteligência artificial contrabandeia valores, contrabandeia critérios, contrabandeia uma série de decisões que estão embutidas, invisíveis ou não. E, diante disso, qual é o antídoto? Educação e cultura, na sua acepção mais ampla. É vago, mas é isso que a gente tem que pensar, que é educação no sentido mais amplo que nos protege de um uso abusivo da inteligência artificial. Não temos que ter medo dela, temos que estar preparados para lidar com ela e saber onde é que ela não pode ir. Ou quando ela vai, como que nós temos que nos apropriar, como que nós temos que reagir. Muito bem. Terminada essa parte, onde eu tentei dizer o que é montar um currículo, agora vamos falar do conteúdo desse currículo. E, para falar do conteúdo desse currículo, há muitas maneiras de fazer isso, mas eu escolhi falar em termos de dualidade. Podemos falar dos dois hemisférios, o hemisfério da razão, o hemisfério da emoção, do subjetivo, do instinto. Mas eu prefiro usar uma metáfora de Blaise Pascal, que é dizer que o conhecimento pode ser dividido em esprit géométrique e esprit de finesse, e que a educação tem que educar para esses dois focos, para essas duas modalidades, para essas duas dimensões do conhecimento. Vamos lá. Esprit géométrique. E olha que Pascal não é de hoje, hein? O bicho é bem velhinho. Quando eu posso ter regras, quando eu posso criar algoritmos, quando eu tenho um pensamento analítico, eu estou no reinado do esprit géométrique. Então, seja ainda nos primeiros anos, seja no período de adquirir uma profissão, o desenvolvimento desse esprit géométrique, ele envolve velocidade de leitura. Se a minha leitura é lenta, eu acabo lendo pouco. Então, para ler muito, tem que ler depressa. Então, isso é fundamental, isso está lá no princípio, mas tem gente que vira burro velho e lê lento, então está prejudicado. Depois, não adianta ler, tem que entender. O que está escrito permite uma interpretação e não permite outra. Compreender o que está escrito consiste em não avançar o sinal, quer dizer, não introduzir como estando dentro daquilo que a palavra disse, coisas que não pertencem. Quer dizer, isso é um problema que começa no primeiro ano primário e, segundo ano de doutoramento, a gente continua brigando com entender o que está escrito no papel. Bom, depois, escrever com precisão e elegância. Escrever com precisão, se eu não escrevo com precisão, o que eu crio? Ruído. A discussão não avança, porque eu disse ou não disse, mas não disse, mas não é. E elegância. Se eu não for elegante, ninguém vai ler o que eu escrevi. Então, eu não vendo minhas ideias. E no mundo moderno, vender ideia é o nosso cotidiano. O que nós estamos fazendo aqui? Muito bem. Saber ouvir. Muito desvalorizado e muito importante. E saber falar. Saber falar, que me perdoe os baianos, não é discurso de vereador baiano. É outra coisa. Eu não preciso elaborar muito. E um novo desafio que apareceu nos últimos anos do TikTok, de não sei o quê, ler livros longos. Há uma queda alarmante na capacidade, na vontade, na disposição para ler livro longo.
E o conhecimento eterno, o conhecimento que não fica obsoleto, infelizmente ou felizmente, ele está no livro longo. Então, tem que ser uma missão da escola obrigar o aluno, briga, vara de marmelo, eu não sei qual é a técnica, mas tem que aprender e tem que se habituar a ler livro longo. E matemática, não. Usar números. Eu tenho que ser capaz de resolver os problemas que podem ser resolvidos com números, de resolver esses problemas. Não é demonstrar teorema, é usar número para lidar com grandezas quantificáveis. Muito bem. Dito isso, vamos para o esprit de finesse. Nós estamos desafiados a usar o nosso esprit de finesse quando nós lidamos com o contraditório, quando nós lidamos com o obscuro, quando nós lidamos com o preconceituoso, quando nós lidamos com o subjetivo, quando o assunto é delicado, quando a coisa é sutil. E temos que saber, é virtuoso ou não é? É condenável, é certo ou errado? E a pergunta do Hamlet, que nunca vai nos deixar, ser ou não ser. Quer dizer, são as grandes perguntas filosóficas que a gente não consegue evitar. Então, quem lida com isso é esse pedaço do nosso cérebro capaz da finesse, da sofisticação, da convivência com é, mas não é, com é e não é, com parece que não é. Então, essa complexidade é que faz parte da nossa educação. E é aí que não entra a inteligência artificial. É aí que ela está bloqueada e aí que, quando ela entra, nós temos que saber que ela está entrando e temos que lidar com ela corretamente. Não é recusar, não é rejeitar, é saber interagir com ela. Então, a profissionalização desenvolve o esprit géométrique e a educação e os valores são o esprit de finesse. Eu acho essa frase tão bacana, olha só. Educação é a bússola para a vida. Quem entender isso, eu acho que terá dado um grande passo. Muito bem. A gente aprende com a experiência. O meu ex-chefe, Felipe Herrera, dizia, mas sabe el diablo por viejo que por diablo. Ou seja, é a vivência, é a experiência. O problema é que a vida é curta. A gente não tem tempo de vida suficiente para adquirir toda a sapiência que precisa. Então, o que nós temos? Os livros e outras manifestações. Aqui, então, nós temos a filosofia. O Mortimer Adler, que é o redator da Britânica, ele diz o seguinte, a filosofia, os termos mais importantes da filosofia são termos do cotidiano. É democracia, é justiça, é o certo ou errado, e por aí afora. Então, a filosofia lida com os grandes temas, as grandes perguntas da nossa vida. Ela responde essas perguntas? Não. Ela nos permite fazer essa pergunta de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Ela nos permite avançar na nossa resposta. Mas a filosofia não é aquela coisa de professor de filosofia lidando com tecnicalidades. Filosofia é a discussão dos grandes problemas da vida. Então, é um dos repositórios de cultura, de conhecimento, de educação. A história é o drama humano. É o somatório da aventura, da desventura, da tragédia, da liderança que vem acontecendo ao longo dos séculos. E é no estudo da história que nós vemos alguns exemplos que são bastante fortes. Veja só, Churchill
foi criada, quebraram o código do Enigma. Então, ele sabia onde é que estavam os submarinos que iam afundar os navios cargueiros que estavam fazendo a rota Estados Unidos e Inglaterra. Mas ele tinha que deixar que esses navios fossem afundados, porque era mais importante que os alemães não suspeitassem que o código do Enigma houvesse sido quebrado. Então, olha o drama da história. Olha os grandes dilemas de um grande estadista. Então, começa lá no início e até hoje nós vamos encontrar na história muitas lições. A literatura são as paixões e a condição humana, compactadas e, inclusive, com mais previsão do futuro, às vezes, do que a ciência. Há uns artigos interessantes, especialmente o Salman Rushdie, que ele diz o seguinte: os islamitas que fizeram atos terroristas em Londres, nenhum cientista político antecipou, mas livros de literatura já tinham mostrado que isso podia acontecer. Então, paixões humanas, condição humana. A Odisseia já começa lá, é um dos primeiros livros. Ela começa, não era livro, começa oral, mas é a vingança, a justiça, contada por Ulisses ao longo da sua volta para casa. Estou acabando. Então, essa ideia de que a literatura, a história e a filosofia nos educam para, não para o esprit géométrique, para o esprit de finesse, para a nossa capacidade de ler o mundo, para desenvolver essa bússola para o mundo. Não é? Então, essa é a vacina contra os perigos eventuais da inteligência artificial, que a gente tem que receber de braços abertos, mas saber que ela tem um veneninho ali que nós não podemos nos deixar vulneráveis a ele. Isso não se aprende nas profissões. Isso não se aprende no manual do mecânico, manual de circuitos digitais ou no manual de parasitologia. Isso está nos clássicos, isso está na filosofia, isso está na história. Muito bem. Que conclusões que eu tiro? Antes de fazer currículo, eu preciso saber o que eu quero. Qual é o aluno que eu quero construir. Não é na feitura do currículo que isso pode ser definido. Nós temos que partir de uma visão do que será esse perfil. E, em segundo lugar, nós temos o desafio de combinar uma educação que nos permite rigor e que nos permite lidar com todas as sutilezas e lidar com os valores. Não é um ou outro, são os dois. Esse é o desafio. Muito obrigado.